E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo tem Corinthians e Guarani, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2025, beleza? Então vai encerrar a fase de grupos do Paulistão aí, tá? E depois tem o mata-mata. O Corinthians atualmente lidera o seu grupo e também lidera o Paulistão inteiro, né? O Corinthians tem a liderança geral e joga por um empate nesse domingo em casa para confirmar essa liderança geral, tá bom? Um empate garante o Corinthians líder geral do Paulista. Para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação ou possíveis escalações aí para o confronto contra o Guarani na Neoquímica Arena, né? E assim, galera, eu não sei muito bem o que o Ramon Dias pretende fazer, tá? Eu não vi prévia nenhuma. Então, eu não sei se ele vai escalar o time titular ou o time reserva, porque ele vem intercalando, né? Um jogo joga o titular e no outro jogo joga o reserva. Então, eu não sei o que ele pretende fazer. Se ele resolver ir com os titulares, então eu imagino que o time pode ser Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Choca e Hugo Farias, Martinez, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, na frente Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Isso é uma escalação que eu imagino que possa ser com o time titular. Lembrando que o Ranieri, ele machucou, tá? Teve uma lesão e vai ficar um mês fora, tá? Ranieri, um mês fora, tá machucado, tá? Mas se o Ramon Dias pretender usar o time reserva, se ele quiser poupar o time, pode ser aí com Matheus Donelli, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu, Rian, Alex Santana, Charles ou Igor Coronado, na frente Thales Magno e Romero, tá? Se eu fosse o Ramon Dias, eu botava o time titular. Né? Então, poupando demais eles, para eles não jogarem tão bem assim como fizeram na Libertadores, né? Então, se eles não estão jogando bola sendo poupados, então vamos forçar eles um pouquinho, né? Vamos forçar para ver se adquirindo ritmo de jogo, também adquirem, sabe, uma certa vergonha na cara na Libertadores, né? Enfim. Mas é isso. Eu, se fosse o Ramon Dias, escalaria o time titular, mas pode ser que ele queira poupar e aí coloque o reserva, tá? E agora vamos para retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Guarani, tá? Tá aí. E ao todo na história, 166 jogos, 81 vitórias do Corinthians, 38 do Guarani, 47 empates, tá? Gols no confronto, 460, 278 gols do Corinthians, 182 do Guarani. Corinthians e Guarani por estádios, eles mais se enfrentaram no Brinco de Ouro, 69 jogos em Campinas, e o Guarani tem 3 vitórias a mais, 26-23. Inclusive o Corinthians já foi campeão paulista contra o Guarani no Brinco de Ouro. Lá em 88, ganhamos com gol do Viola de carrinho, né? Viola de carrinho marcou na prorrogação, né? E o Corinthians foi campeão paulista de 88 contra o Guarani. Na Neoquímica Arena, já foram 3 jogos na história. Vocês estão vendo aqui, ó, Neoquímica Arena, 3 jogos com 2 vitórias do Corinthians e 1 empate, tá? Então é o 4º jogo entre Corinthians e Guarani em Itaquera. Corinthians e Guarani por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Paulista, 124 jogos, e o Corinthians uma ampla vantagem aí, 60 vitórias a 28 do Guarani. Também tem jogos pelo Brasileirão e Torneio Rio-São Paulo. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Guarani, e o maior é o Sócrates, o doutor, 12 gols em 14 jogos. Viola tem 10, inclusive um desses 10
foi o gol do título paulista de 88. Cláudio tem 9, Baltazar 8, Marcelinho Carioca e Di Maria 7. O Rivelino tem 6, Gambinha 6, Neco 6 e o Birubiru 5 gols, tá certo? O primeiro confronto entre Corinthians e Guarani foi no dia 19 de setembro de 1915, há 109 anos, e o Corinthians goleou por 5-2 um amistoso. A maior goleada do Corinthians contra Guarani foi um 8-1. 8-1 no dia 19 de outubro de 58 pelo Paulistão, 8-1. E se não estou enganado, teve um 8-2 em 97 para o Corinthians, tá? Em 97, 8-2 Corinthians contra o Guarani, mas a maior goleada foi esse 8-1 em 58, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Guarani, 14 jogos, durou de 2002 a 2013, tá? 14 jogos aí. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Guarani. O último jogo, Neoquímica Arena, ano passado, o jogo de estreia do Paulistão, ganhamos 1-0, gol do Romero de voleio, pois é. E aliás, dos últimos 4 jogos, 3 foram em Itaquera, né? 1-0 ano passado, 2-1 em 23, é isso? 3-1 em 23 e 1-1 em 22. Esse 1-1 em 22 foi pelas quartas de final, tá? E o Corinthians avançou nos pênaltis. Corinthians do Vitor Pereira. Então os últimos 3 jogos na Neoquímica Arena, 1-0 ano passado, 2-1 em 23 e 1-1 em 22, tá? E é isso aí. Bom, galera, vamos ver agora a tabela da última rodada do Campeonato Paulista, a primeira fase, né? Vamos dar uma olhada aqui? 12ª rodada, tá? Chegamos à derradeira rodada final. O Corinthians pega o Guarani às 6h30 na Neoquímica Arena. Aliás, todos os jogos são às 6h30 dessa última rodada, né? No grupo A, Corinthians já tá em primeiro, Mirassol em segundo. Então o confronto tá certo. Corinthians e Mirassol na Neoquímica Arena, quartas de final, tá? Grupo B tá bem bolado, hein? Santos, Bragantino, Guarani, Portuguesa, enfim. Mas o Santos, eu acho que tá classificado aí praticamente o Santos, né? Grupo C, São Paulo e Novo Horizontino classificados. Só resta saber o líder do grupo. No grupo D, o São Bernardo já tá classificado. Resta saber se é Ponte Preta ou Palmeiras. Ponte. Pelo amor de Deus, Ponte Preta. Vença o seu jogo e a porcada se lasca. Ai, Ponte Preta. A Ponte, deixa eu ver aqui. A Ponte pega o Bragantino em casa. O Palmeiras pega o Mirassol fora. Cara, o Palmeiras pode cair domingo no Paulistão. Pode ser eliminado domingo, cara. Poxa, velho. Depois da nossa vergonha ano passado caindo na primeira fase, pode ser a vez deles. O atual tricampeão paulista, que quer ser tetra, Ponte Preta, ajuda a Ponte Preta. É que se a Ponte empatar, aí, se a Ponte empata e o Palmeiras vence, o Palmeiras passa a Ponte. Então, Ponte Preta, vença o seu jogo. Ou, né, Mirassol, ajuda aí também, Mirassol. Não perde pro Palmeiras, Mirassol. Não perde. Ai, ai. Se o Palmeiras realmente for eliminado domingo, vou rir à toa, né? Enfim. E agora, se tratando de Corinthians, galera, é o seguinte. O Corinthians já tá garantido líder do seu grupo, mas tem a liderança geral, tá? Na liderança geral, o Corinthians tem 26 pontos, é o líder. Em seguida veio o São Bernardo com 23, tá? E o que acontece? Se o Corinthians empatar com o Guarani, vai a 27, então o São Bernardo não pode mais alcançar, tá? Se o São Bernardo vencer, vai a 26, 8 vitórias. E o Corinthians também tem 26, 8 vitórias. Então se o São Bernardo vencer e o Corinthians perder, o São Bernardo nos alcança em número de pontos e número de vitórias. Aí o que vai decidir é o saldo de gols, né?
O Corinthians tem 7 de saldo e o São Bernardo tem 5. São Bernardo 5. Então, podemos supor aqui, se o São Bernardo faz 1 a 0 e o Corinthians perde de 1 a 0, por exemplo, os dois ficam com 6 de saldo. Certo? Fazendo a conta aqui. Aí entra os gols pró. O São Bernardo tem 18 e o Corinthians também tem 18. Né? 18 gols o Corinthians, gols pró, São Bernardo 18 também. Então é o seguinte, é só fazer o simples, cara. Um empate em casa contra o Guarani. Sem a gente precisar fazer essas contas todas de saldo e gols pró. Só empata. Ou é tão difícil? A última derrota do Corinthians, se não me engano, a nossa última derrota em casa foi pro Botafogo, 1 a 0, primeiro turno do Brasileirão ano passado. Faz tempo. Né? Então é só continuar invicto em casa, liderança geral garantida, né? Sem precisar fazer contas nem nada. Claro, o São Bernardo também pode se complicar, pega o São Paulo em casa, então se o São Bernardo não vencer, enfim. Mas é bom o Corinthians fazer a sua parte, joga em casa. E o Guarani faz uns... Aqui ó, o Guarani tá em terceiro no grupo B. O Guarani faz uns 4 jogos que não ganha. 4 jogos. E os últimos jogos do Guarani aqui, deixa eu ver. Os últimos jogos do Guarani. Ó, empatou 1 a 1 em casa com o Velo Clube. Perdeu 1 a 0 pro São Bernardo. Deixa eu ver aqui. Empatou em casa 0 a 0 com o Novo Horizontino. E aqui no Clássico perdeu para Ponte Preta 2 a 0. Então o Guarani tá uns 4 jogos sem vencer. E desses 4 jogos só marcou 1 gol. Então o Guarani vem numa sequência ruim. Então o Corinthians continua invicto em casa. Porque perdendo para eles, olha... Então é isso. Um empate nos garante na liderança geral, tá? E bom, mais uma coisa que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte, né, galera? Bom, todos concordam que os últimos resultados do Corinthians, já pegando Brasileirão do ano passado, mais o Paulistão desse ano, pegando todos esses resultados aí recentes, claro que a gente tem que elogiar o time, o trabalho do Ramon Dias pelos resultados, né? Tiraram o Corinthians de uma zona de rebaixamento, levaram a Libertadores e no Paulistão lideraram, né? Estão liderando aí o campeonato, certo? Devem terminar na liderança geral, certo? Ano passado caímos na primeira fase e esse ano líderes, né? Então, uma grande mudança. Então, se tratando de resultado, parabéns para o time, para o elenco, para o treinador. Se tratando de resultado, parabéns para vocês, certo? Porque eu lembro que ano passado passamos um perrengue danado no primeiro semestre, caímos na primeira fase do Paulista, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, uma tragédia, sabe? O primeiro semestre do ano passado foi um pesadelo para nós, corintianos. Sabe? Muitas derrotas atrás da outra, sabe? Mas agora não. Agora, tipo, desde a vitória contra o Palmeiras, o 2 a 0, a gente vem engatando muitas e muitas vitórias. A única derrota, o Clássico pro São Paulo. Então, pelos resultados, parabéns pro elenco. Eu só quero enfatizar isso, tá? Mas temos que falar do desempenho, certo? Por quê? O time terminou ano passado jogando muita bola, muita. Mas começa esse ano um pouco abaixo, né? Os primeiros jogos tinham papo que era estreia da temporada, o time ainda ia adquirir ritmo de jogo, coisa e tal. Aí teve a derrota no Clássico. Beleza, perdeu o Clássico. Aí o empate com o Palmeiras, coisa e tal. Mais uma vitória aqui e ali no Paulista com desempenhos, sabe, burocráticos. Só que aí veio um jogo que me preocupou muito. Sim, teve um jogo que o Corinthians venceu, mas a atuação me deixou muito preocupado. Que foi a vitória contra o Santos, sim. Ah, Fábio, mas venceu o Santos, não venceu? Venceu.
mas a atuação me deixou muito preocupado e atento. A atuação contra o Santos. Por quê? Apesar da vitória, o ataque foi eficiente, coisa e tal, beleza. Mas o desempenho deixou a desejar. Porque primeiro o Santos começa pressionando, criando chances, e na primeira chance do Corinthians ali, com Yuri Alberto, é gol, a bola entra, beleza. Aí depois o Santos sente, fazemos o segundo num belo gol, aí beleza. Acaba o primeiro tempo 2-0. Aí eu, assistindo o jogo, pensava, vai chegar o segundo tempo, o Corinthians vai tentar ampliar, vai tentar talvez golear o Santos, que ficou atordoado pelo resultado do primeiro tempo. Né? Eu pensei, o Corinthians vai pra cima tentar golear no segundo. Doce ilusão. E doce enganação minha. Porque o segundo tempo do Corinthians contra o Santos, olha, foi uma coisa pavorosa. O segundo tempo contra o Santos, dando toquinho pra lá, toquinho pra cá, sabe? Eu notando uma certa, sabe, sonolência. Parecia que o Corinthians estava subestimando o Santos. Aí tomou um gol desnecessário. Podia ter tomado o gol de empate no final ainda, sabe? Então, assim, o desempenho contra o Santos, principalmente no segundo tempo, apesar da vitória, me preocupou muito, tá? Aí veio o jogo da Libertadores contra o CV, né? Quando eu falar o CV, entendem Universidade Central, tá? Que é o time que a gente tá enfrentando na Libertadores. É que falar UCV é mais fácil, tá? Então, enfim, enfrentamos a UCV na quarta. Um jogo pavoroso, certo? Mas o jogo pavoroso da quarta foi o que eu vi no segundo tempo contra o Santos. Pelo menos perto, sabe? E o que eu notei, assim, vocês podem ter outra visão diferente da minha. Mas o que eu notei contra o Santos, contra o CV, até contra o Noroeste, por exemplo, uma certa soberba. Sabe? Eu notei uma certa soberba. Como se o time tivesse ali pensando, vamos jogar desse jeito mesmo? Tá bom, vamos ganhar. Sabe? Eu notei uma certa soberba. Eu posso estar errado, vocês podem ter uma visão diferente, mas contra o Noroeste, sabe? Um 2-0, com futebol pro gasto, e com um a mais tomamos um gol no final, por total falta de atenção. Aí contra o Santos, um 2-0, os jogadores só querendo controlar o jogo, tocando a bola pra lá e pra cá, sem atacar, sem querer ampliar a vantagem contra o Santos. Aí toma um gol desnecessário. Aí contra o CV, a mesma coisa, subestimando o time venezuelano, sabe? Então eu quero entender, quem esses jogadores pensam que são? Eles acham que são os maiorais porque vem numa boa sequência de vitórias? Então eles vão subestimar qualquer adversário que vem pela frente? Vamos ganhar de qualquer jeito, tá bom jogar assim. Não, não tá bom. Porque os resultados estão aparecendo, mas uma hora a conta chega. Vai chegar uma hora que os resultados não vão conseguir mascarar mais esse desempenho. E a gente cobra, porque eu pelo menos já vi em outros anos, outras temporadas, o Corinthians começar bem, com bons resultados, mas aí depois patinar, porque o desempenho diminui. Eu lembro de 2012, o ano que ganhamos Libertadores e Mundial, lideramos a primeira fase do Paulista, em 2012. Chegou nas quartas, caímos pra Ponte. Entende o que eu quero dizer? Aí lidera o Paulistão, coisa e tal, com o futebol burocrático. Aí chega nas quartas, contra o Mirassol, com esse futebol aí, e se for eliminado? No mata-mata zera tudo, gente. A única vantagem é jogar em casa. No mata-mata zera as coisas. Então, vamos nos atentar ao desempenho. Porque se não melhorar, se continuar com essa soberba, se não tiver mais comprometimento, a conta pode chegar e a gente perder num jogo que não pode perder. Tipo no mata-mata importante de Libertadores, de Paulista. Então é bom ficar atento com o desempenho. Os resultados atuais, excelentes. Mas o desempenho precisa ter uma atenção especial para parar com essa soberba que eu tô enxergando. Certo? E não vê os jogadores se acharem os maiorais, porque os jogadores do Corinthians atuais não tem um título sequer pelo Corinthians. Vocês não são campeões pelo Corinthians. Vocês não têm nada pelo Corinthians. Então, comprometimento com a camisa que vocês vestem, certo? Com a instituição e com a torcida. E eu falo na Libertadores principalmente. Porque o que vocês fizeram na Venezuela foi uma vergonha em questão de atuação.
certo? Então eu deixo bem claro aqui que o desempenho merece uma atenção especial para melhorar, porque se não melhorar, lá na frente pode dar merda, porque eu já vi isso acontecer outras vezes. Tá certo? Então é isso. Bom, meu palpite para esse jogo, né? Bom, eu vou apostar que o Corinthians deve ganhar. Então eu vou apostar no 2-0 Corinthians. Eu não sei quem deve jogar, né? Mas sei lá. Eu vou apostar em gols. Eu vou apostar em gol do Yuri Alberto e do Romero. Vai, porque eu não sei se é titular ou reserva. Então, um gol do Yuri, que é titular, e um gol do Romero, que é reserva. Pronto. 2-0 Corinthians é o meu palpite, beleza? Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham do jogo e comente a opinião de vocês sobre o desempenho do Corinthians nesse início de ano. O que precisa melhorar? Comente também o que vocês acham em relação se é soberba mesmo ou se é outra coisa, se ainda é início de ano, sabe? Eu ainda não tô histérico, porque os resultados por enquanto estão acontecendo, mas eu tô chamando atenção pro desempenho. Se não melhorar, se não prestarem atenção, lá na frente pode dar merda. Certo? Então é isso. E comente também o palpite de vocês. O meu é 2-0, gols do Yuri Alberto e do Romero, beleza? Então é isso aí, galera. Galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!